Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. De modo definitivo, nós humanos não podemos compreender de todo um Deus que é misteriosamente bom. Eu quero me referir ao livro de Isaías, o profeta, no capítulo 45, nós encontramos uma expressão muito forte que é difícil de a gente aceitar. O versículo 7, no versículo 7 o Senhor diz: eu formo a luz. Muito bem, isso está escrito lá em Gênesis e é uma realidade, existe a luz. Mas eu também crio as trevas. Aí já complica. Para alguns, as trevas não existem, são apenas ausência de luz. Mas para mim as trevas existem porque o Senhor diz que eu crio as trevas. Porque Deus criou trevas. Elas existem. E o Senhor diz: eu faço a paz, mas eu crio também o mal. Paz o Senhor faz, o mal Deus cria. Interessante. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Um pouco antes dessa profecia, Deus fala da profecia da vinda do Ciro, rei da Pérsia. E o Senhor diz: eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Eu digo de Jerusalém, que está destruída, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Interessante, o profeta Isaías profetizou na época do rei Ezequias, cerca de 700 anos antes de Cristo. E Jerusalém estava viva e muito bem. O Ezequias trouxe um avivamento, um renovo, um fortalecimento, e o país se tornou poderoso. Ali em Jerusalém foi derrotado o grande exército do Império Assírio. Então, Jerusalém estava por cima, o mundo todo admirando Jerusalém. O Senhor fala em ruínas, porque viria a ser ruínas dentro de algum tempo. No ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi completamente destruída pelos babilônicos e a profecia se cumpriu. E Jerusalém se tornou uma ruína. Existe um livro na Bíblia, Lamentações de Jeremias, para descrever a situação que estava vigente naquela época. Mas aí o Senhor continua aqui na profecia de Isaías 44, versículo 28, dizendo: eu vou levantar o Ciro, que é meu pastor, e cumprirá o que me apraz. Ciro seria um rei da Pérsia, o terceiro império. O primeiro império assírio caiu, foi destruído. Depois veio o Império Babilônico, que se tornou poderosíssimo, com Nabucodonosor e outros descendentes dele, mas também passou esse império e foi destruído. Aí veio o Império Persa, e Deus levantou o Ciro, rei da Pérsia, que chamou de pastor. Mas o Ciro não era convertido, ele também adorava outros deuses, porém ele fez o que Deus queria com relação aos judeus. Ele não fez tudo que Deus queria com relação a tudo, nem adorou somente a Deus, mas ele temeu a Deus e foi um instrumento de Deus. E o Senhor avisa aqui, cerca de quase 150 anos antes, Deus avisa que levantaria o Ciro. Deus diz: eu sou um Deus misterioso. É o que nós encontramos aqui no capítulo 45, versículo 15.
verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador, pois só contigo está a verdade. E o Ciro seria levantado para cumprir a vontade de Deus. Deus misterioso levantaria um Ciro para cumprir a sua vontade, porque no meio do povo de Israel não havia mais quem prestasse. Impressionante isso. Não havia. O Jeremias, o profeta, já próximo à destruição de Jerusalém, profetizou da parte de Deus que não havia uma pessoa sequer que prestasse ali. E Deus levantaria um rei de outro povo para fazer a vontade dele, o Ciro, rei da Pérsia. O Ciro certamente foi bastante influenciado pelo ministério do profeta Daniel, que Deus usou lá no cativeiro. O Daniel nunca voltou para Judá, mas foi grandemente usado por Deus no Império Babilônico e depois no Império Persa. Deus usou poderosamente o Daniel e outros também, mas foi o Ciro que cumpriu a vontade de Deus, um que não era do povo de Deus. E quanto a Jerusalém, que foi levantada para ser a cidade de Deus, o Senhor teve que destruir, porque não prestava, não tinha mais valor para Deus. Ali não havia uma pessoa sequer em fidelidade a Deus. Que coisa estranha. Trevas espirituais vieram a se abater sobre Jerusalém, e Deus usaria como luz um estranho rei Ciro. Deus misterioso é esse. É bom a gente lembrar que Deus é soberano no universo inteiro, não só na igreja ou perante aqueles que o aceitam. Deus é Deus independente de quem quiser dizer o que quiser, Ele é Deus. Mas então perguntamos, por que Ele não impõe logo a vontade dEle? Porque Ele é Deus, Ele tem um momento certo. Deus profetizou aqui ao profeta Isaías, ele levou quase 150 anos para cumprir aquela profecia, mas cumpriu. Deus cumpre aquilo que determina, Ele é Deus, e Ele faz tudo isso para estabelecer a verdade, a luz precisa brilhar, mas às vezes ela é abafada com trevas, há momentos de trevas, há momentos de luz. Deus dirige tudo isso para o nosso bem. E o capítulo 45 de Isaías, versículo 8 diz: destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e com ela brote a justiça, pois eu, o Senhor, as criei. Justiça e salvação andam juntas hoje. Há pessoas que querem ser salvas sem consertar a sua vida. A pessoa tem o evangelho para perdoar seus pecados e andar perfeitamente limpa, de acordo com a justiça, completamente justificada diante de Deus. É assim que você está? Se não estiver, não vai ter salvação. A salvação é para aqueles que são justificados. A nossa questão é com relação à justificação. O que impede a salvação são nossos pecados. Antes e depois da conversão, pecados de crentes também são pecados. Deus não vai passar a mão na cabeça de pecados de crentes. A justiça anda junto com a salvação. O Senhor mandou Jesus para nos justificar, morrer no nosso lugar, mas isso precisa ser apropriado por cada pessoa e em cada situação, por cada pecado que ela cometer. Deus não vai tolerar um pecadinho sequer. Não tem quebra-galho. Nós temos que andar na luz e toda a nossa vida ser conhecida. Não tem esse negócio de vida privada, vida pessoal. A nossa vida tem que ser uma carta aberta. Se você não se abrir por completo e consertar toda a sua vida e vencendo todos os pecados, você não terá a salvação. Não há salvação para quem
tem pecado. O pecado, Jesus morreu para a gente lavar por completo e tem que se apropriar dessa provisão do sangue de Jesus para cada pecado. O crente tem que ir se consertando de pecados todos os dias. Há crentes que eu nunca, em muitos anos, ouvi falar de um pecado sequer. Eles são bons, são de uma vida moral boa, nunca pecam, eles estão numa boa. Eu questiono isso, eu sinto pecado todos os dias, eu sinto cheiro de pecado à minha volta todos os dias. Eu preciso ir me consertando de pecados todos os dias. Há pessoas que não veem nada disso, não sentem nada disso, eu desconfio que essas pessoas estão muito longe da verdadeira vida, da luz, não andam na luz. Esse Deus é misterioso, é bom a gente entender que é um Deus bom, mas ele é um Deus misterioso. Há muita coisa que a gente não entende, não vai entender. Deus justifica um ímpio, Deus vai buscar uma pessoa lá longe para usa um governante poderoso e Deus condena um crente que se tem como muito bom, um fariseu, mas ele vai ser condenado. Deus é assim, um Deus misterioso. É bom, mas ele é um Deus que a gente não controla. Não adianta querer controlar Deus, nem compreender como ele é. Ele cria o mal com a finalidade de realçar o bem. O Senhor criou o mal. Deus diz na Bíblia, ele criou o mal para apontar o caminho do bem. Contrastar o bem, ele mantém o diabo por algum tempo mais ainda, para cumprir uma função necessária de ser a fonte do mal, para que valorize a escolha do bem, da verdade, pela luz. É pela luz que a gente recebe o perdão e anda na verdade. Mas isso tem que ser uma decisão pessoal de cada um em cada dia da sua vida. Isso é bom a gente alertar. Deus é bom, é misericordioso, é justo e ele é misterioso. Mas o que é importante para nós, ele deixa muito claro: meu irmão, se conserte a cada dia de todos os pecados, porque não vai ter quebra-galho nenhum. Deus é assim.